Olá, eu sou o pastor Dudu. E eu sou a pastora Vanessa. E eu queria te fazer uma pergunta, amor. O que a gente faz com essa geração egoísta? Boa O DR pergunta. de hoje está começando e esse tema é polêmico. Fica com a gente. É isso aí, pessoal. A gente está começando mais um DR e eu falei polêmico porque é difícil assumir que você é egoísta, não é, Vanessa? Muito difícil, não só assumir que você é egoísta, mas assumir que você está vivendo um tempo de uma geração egoísta, né? Não é só você. Amantes de si mesmo, né? Amantes de si mesmo, como a Bíblia já nos fala. Já anunciava lá em Mateus. Mas a gente tem que ficar preocupado porque uma geração egoísta, ela está gerando uma nova geração que vem por aí. E eu fico preocupado, se essa geração é egoísta, o que vai ser da próxima? É verdade. É só pensar assim, ó, as famílias antes não tinham televisão, né? Nem tinha televisão. Então, o que as famílias faziam à noite, na hora que chegavam em casa? Iam conversar em volta da mesa, ia compartilhar o dia. Aí chegou a televisão, que já tirou um pouco do diálogo, mas pelo menos todo mundo dividia Ficava o em mesmo volta da sofá. televisão. Porque cada casa tinha só uma televisão e aí eles ficavam lá assistindo a televisão e acabavam conversando, compartilhando, comentando sobre a programação que estavam assistindo e tal. Aí depois ficou mais fácil a vida, modernizou mais a vida. E aí, o que aconteceu? Cada quarto, né, tem uma televisão agora. Então, as pessoas, elas começaram a assistir o que elas queriam. Porque falaram assim, na sala não está passando algo que eu gosto, vou assistir no meu quarto televisão e vejo o que eu gosto. Aí piorou. Sabe o que aconteceu? Chegou o celular, gente. Internet. Que você não dá a oportunidade de ninguém assistir com você. É uma telinha pequenininha que você coloca bem perto do seu rosto. E você fica assistindo aquilo ali sozinho. Com fone no ouvido. Com fone no ouvido e ninguém participa do que você está assistindo. Ou seja, cada vez mais. Isso mostra, gente, muito. Parece bobeira, mas mostra muito o perfil da nossa sociedade, né? A gente está vivendo cada vez mais isolado um do outro. Às vezes na mesma casa, dormindo no mesmo quarto, como marido e mulher, né? E está vivendo sem se relacionar. A gente tem que pensar que a tecnologia ela veio para nos favorecer. Mas a gente tem que tomar cuidado porque ela tem uma tendência de nos isolar. Porque cada vez mais a gente vai ficando menos precisando do outro. A gente não precisa mais do outro porque a gente consegue resolver tudo na palma da mão. E aí tem gerado uma série de pessoas... Sabe que eu sou gago mesmo. Tem gerado um monte de pessoas que não sabem se relacionar, porque ali na rede social tudo é imediato, tudo é rápido, tudo é na hora que você quer. Mas relacionamentos dependem da boa vontade do outro. E às vezes você está com a sua família, na sua casa, e você não precisa se relacionar com o outro, porque você está conversando com uma pessoa que não está nem perto de você, né? Está lá em outro lugar, e você está conversando pelo WhatsApp, está conversando pelo telefone mesmo, mas sem estar com aquela pessoa que realmente está do seu lado naquele momento, né? E isso gera um problema para os relacionamentos, porque eu deixo de viver o agora e vou viver um outro momento pelo meio virtual ao invés de viver o agora. E aí os relacionamentos têm ficado prejudicados. Primeiro, porque a gente não sabe mais conversar. Né? Esse negócio que eu falei das telinhas irem diminuindo e ficando cada vez mais individualizadas, né? Segundo, porque a gente não consegue viver o presente. A gente sempre está vivendo algo que não é o momento mesmo, né? A gente está vivendo, eu estou aqui com você, mas tem uma festa acontecendo que os meus amigos estão. Então eu estou vivendo aquela festa através do celular, né? Então é um monte de gente egoísta e ansiosa. Né? Porque às vezes não está vivendo nem a vida que queria, porque é muito fácil você postar lá coisas que são ilusórias, mentirosas, fake, né? E tentar viver uma vida que não é a sua. Então, as pessoas estão se distanciando da realidade.
né? Estão relativizando tudo. Então, esse é o mal da nossa geração. Geração de pessoas egoístas, permissivas, né, que aceitam qualquer tipo de coisa que é imposta por uma rede social, por uma modinha, por pessoas que são influenciadoras de opinião, que estão nas redes sociais mandando ver com coisas que fazem mal para a vida das pessoas e elas estão achando que aquilo ali é legal, é bacana, e estão estabelecendo um padrão de vida doente. E a gente dentro da igreja não pode aceitar isso. Não, de jeito nenhum. E a gente viu uma pesquisa há pouco tempo falando sobre os relacionamentos, né? Sobre a juventude e os relacionamentos. E a gente viu falando, que assustou muita gente, que os adolescentes, os jovens, eles não estão se preocupando mais com o relacionamento. Então, eles não estão se preocupando mais em namorar, começar a namorar, porque... Estão demorando mais para namorar, tudo, né? Que eu, né, e as minhas amigas com 14, 15 anos, a gente só falava disso. Isso era, né, tudo pra gente, era começar um relacionamento, pensar em namorar. E aí agora a gente vê meninas que não estão pensando nada disso, adolescentes e jovens, porque estão satisfeitos com a tecnologia. Olha só. A tecnologia está suprindo um papel na vida das pessoas. Substituindo pessoas, Substituindo outras pessoas, né, na vida delas. Olha, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí a gente fica assustado olhando para frente, né? E ver o que isso pode dar, o que isso pode... O que vai vir pela frente nas crianças do amanhã, né? Então a gente precisa parar para enxergar, gente, que a gente não pode ser egoísta. Não. Né? A gente conheceu a Cristo, nossa vida é diferente. A gente tem que aprender a relacionar. Sabe por quê? Eu só sei quem eu sou se eu estiver relacionando com uma pessoa de verdade. Porque é a frustração dela, a alegria dela, que vai mostrar quem eu sou de verdade. Então, a gente precisa olhar olho no olho, precisa gastar um tempo de qualidade com as pessoas, deixar de ser dono de tudo, ser tudo ao seu redor. A vida não é só a gente. Na verdade, a gente não existe. A vida não existe por nossa causa. Nós estamos aqui por uma causa maior, que é fazer a vontade de Deus. Uma causa muito maior, infinitamente maior. Né? Então a gente precisa parar, enxergar as pessoas como sendo projetos de Deus, como sendo pessoas que Deus colocou do nosso lado para forjar em nós o caráter de Cristo. É verdade. Né? E a gente está tendo muito problema de relacionamento entre os casais de hoje em dia, da modernidade, porque eles estão muito egoístas, né? E aí não conseguem se tolerar, não conseguem compreender o momento que o outro está passando, o sofrimento do outro, e aí fica difícil para continuar mesmo um relacionamento. Então, que essa ficha caia na nossa vida, que a gente realmente veja quanto egoísta a gente está sendo e que essa sociedade empurra a gente mesmo para ser egoísta, mas a gente que tem o Espírito Santo, a gente que tem Deus, a gente que conhece a palavra, a gente entende que o egoísmo nada tem a ver com Deus. 1 pra você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim, 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim, 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim, tudo dividido meio a meio. Então a gente precisa andar na contramão do que a sociedade tem pregado e a gente precisa fazer a diferença. Que você viva hoje no seu relacionamento a diferença. Se você não começou a se relacionar ainda, que você possa se projetar no futuro com menos egoísmo e aprendendo a dividir não só as suas coisas, né, a sua telinha do celular, mas a sua vida com outra pessoa. É isso aí, vou dar um para casa para você hoje. Vai ler o livro de Atos, vai aprender um pouquinho com aquela igreja que começou, onde todos tinham tudo em comum, compartilhavam tudo, e eles viviam em uma comunidade. Eu acho que a gente está precisando voltar a viver em comunidade, né, em igreja, esquecer um pouco o meio digital, olhar mais no olho, pegar na mão, abraçar, cheirar, né, falar que ama. É isso que está faltando. Então, que Deus abençoe a sua vida, né? O DR fica por aqui mais uma vez, mas fica para casa aí para você. Vai ler o livro de Atos e aprende com aquele povo um pouquinho, tá? Fica com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, gente. Eu não vou dar para todo mundo, eu não vou dar para ninguém. Para ninguém, nem pro vovô? Acabaram com seu pão, filho? Todo mundo comeu seu pão? Sobrou só um pouquinho? Só vou. Deixa eu ver só o pedacinho que você tem agora. Mas eu não tenho um pedaço. Você acha pequeno esse Esse pão aí é daí? pedação, ó. Nossa, que tamanho. Não é. Tá pequenininho? Eu quero grande. Eu vou buscar, então eu vou lá. Não é. Tome esse que o vovô vai buscar. Ele é pequeno. Não precisa chorar que eu vou buscar um grandão pra você. Boca.
Pode. Então Todo vai mundo comendo, comeu o seu vai pão? comendo esse. Vai comendo esse. Até o vovô ir. A hora